Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos para mais um episódio Bate-Papo sobre o Saneamento. Aqui estou eu, Dr. Fábio, para conversar contigo a respeito de algum tema, algum assunto relevante e importante para a nossa vida dentro do saneamento. O assunto que hoje eu vou colocar aqui na mesa, ó, até mexeu, para a gente conversar, é sobre coagulação e floculação. E sabe por quê? Porque está rolando aí um concurso fantástico para que você possa entrar de vez nesse mundo do saneamento. A Embasa, Companhia de Saneamento da Bahia, soltou o seu edital já há algumas semanas e há vagas para tanto operador de ETA como de ET. Então, é claro que nós da EcoClass não poderíamos ficar de fora disso tudo e de alguma maneira, procurar contribuir com você no seu estudo, no seu aprimoramento, na sua preparação para esse concurso. Assim, hoje a nossa conversa roda em torno de um assunto que está lá nos conteúdos a serem estudados. E nós temos também um grupo no Telegram aberto, onde você pode, com o convite que está aqui no descritivo desse nosso bate-papo, entrar, fazer parte da nossa comunidade no Telegram, onde trocamos informações, onde compartilhamos dúvidas, colocamos perguntas, comentamos, enfim. Toda essa movimentação acontece lá. E não vai parar por aí. É, você deve saber, já que você está aqui no nosso canal do YouTube, da EcoClass, que nós temos também um outro programa, onde o Dr. Sena nos traz a cada 15 dias um conteúdo embasado em questões de concursos. Olha que coincidência! É o Vamos Estudar, muito pertinente para esse momento em que a Embasa lança também o seu edital de contratação. Logo, o nosso programa, conduzido brilhantemente pelo Dr. Sena, o Vamos Estudar, ele será direcionado para ajudar, para oferecer todo o apoio possível para que você possa ter mais uma ferramenta para se preparar para esse concurso. Então, não vai faltar meios para te ajudar. É claro que questões mais sutis, mais profundas, dúvidas mais particulares, não tenha receio, não perca o seu tempo. Escreva-nos, coloque aqui no chat, entre no nosso grupo do Telegram. Vamos construir uma rede de auxílio mútuo para que todos nós possamos ter condições de pleitear esse lugarzinho aí dentro do saneamento. E a você que não pretende prestar o concurso da Embasa, mas que quer também conhecer um pouquinho mais sobre coagulação ou floculação, bora lá. Vamos bater um papo sobre saneamento? Vamos lá. Processos de coagulação e floculação. O que é isso, né? Vamos começar nossa conversa com uma contextualização já de praxe? Veja bem, as partículas dissolvidas no meio aquoso, elas podem ser classificadas de acordo com o seu tamanho, o tamanho da partícula na fase líquida. Assim, nós temos partículas classificadas como dissolvidas, partículas classificadas como em suspensão. E entre elas, essa galera aqui, ó, as partículas coloidais, que transitam entre partículas com um diâmetro menor que 10 a menos 3 micrômetros e partículas maiores que 1 micrômetro. Essas partículas coloidais, essas são as partículas às quais, presentes na água bruta, necessitam ser removidas para a perfeita transformação da água bruta em água potável. Porém, amigos e amigas, olha só que coisa. Essas partículas coloidais que transitam nesses dois universos de tamanhos de partículas já bem definidos, elas têm algumas particularidades que a tornam um objeto bem complicado para serem removidas da fase líquida. Por quê? Só para dizer, elas não sedimentam com facilidade. Logo, uma filtração simples, como nós teríamos aqui em partículas em suspensão, não é suficiente para retirá-las, para transferir de fase líquida para uma outra fase. Dessa maneira, processos com membrana, como osmose reversa, nanofiltração, ultrafiltração, podem ser aplicadas para remover essas partículas da fase líquida. Porém,
Se não sabem, fiquem sabendo. São processos caros, processos que requerem uma complexidade operacional, dado a toda, digamos, todas as fases que envolve não só o uso da membrana, mas a sua regeneração, a sua limpeza química. Quer dizer, há um consumo de insumos e o somatório disso tudo faz com que seja um processo ainda caro e complexo. E que, se eu posso, digamos que, evitá-lo, vamos evitá-lo. Mas se eu não uso o processo de membranas, o que eu posso fazer então para tirar essas partículas coloidais da fase líquida? Bom, é isso que a gente vai conversar agora. Nós vamos adequar um pouco essas partículas coloidais para que possamos aplicar o que ficou convencionado ser chamado de tratamento convencional, ou, em outras situações mais peculiares, filtração direta e filtração em linha, que envolvem a quantidade dessas partículas na fase líquida. Confesso a vocês que hoje estamos apenas batendo papo sobre coagulação e floculação e já me comprometo a vocês aqui, com vocês, de que futuramente conversaremos sobre essas formas aqui de tratamento, mas adentrando mais no mundo delas. O que importa-nos agora é entender que eu posso modificar a estrutura dessas partículas coloidais de tal maneira que eu consiga aplicar tratamentos menos complexos e menos onerosos quando comparados a essa galera aqui, ó, dos processos de membrana. E conseguir, assim, adequar a minha água bruta e transformá-la em água potável. Mas o que são esses coloides? Eles possuem, como já comentei, algumas características particulares. Para nós, para aquilo que nos importa nessa conversa de hoje, é importante entender que eles possuem uma característica, uma propriedade elétrica que cria naturalmente uma força de repulsão que impede que partículas coloidais se aproximem, se juntem e favoreçam a velocidade de sedimentação por aglomeração. Os coloides, eles têm, sobretudo esses que estão na água bruta, eles têm uma superfície a sua superfície carregada eletricamente de forma negativa. E aí nós aprendemos em algum momento aí na escola que o que acontece com cargas iguais? Elas se afastam. Logo, se os coloides eles possuem uma superfície carregada negativamente, a tendência é que ocorra o afastamento. E, logo, não havendo a aglomeração, essas partículas coloidais, elas estão sozinhas, caminhando rumo ao fundo do recipiente. E essa velocidade de sedimentação, portanto, ela não sofre um incremento. Eu não consigo acelerar. Podemos dizer, comparar, salvo as devidas proporções, que o que temos aqui nesse desenho e o que acontece com o coloide é o que ocorre na chamada sedimentação discreta, aquela mesma que ocorre numa caixa de areia. Até porque aqui a gente vai ver que há algo parecido com o que acontece aí na sedimentação discreta com a areia. Vejam só, as partículas coloidais, elas possuem essa alta barreira energética que lhe confere uma estabilidade. Essa baixa velocidade de sedimentação é que acaba sendo o grande complicador, em termos de tempo, para melhorar a qualidade da fase líquida e, por exemplo, aplicar uma barreira física, um meio granular, para remover as partículas coloidais. Se eu pegar essa água com todas essas partículas coloidais e filtrá-la direto, eu não vou conseguir vencer em termos de limpeza, de lavagem, de retrolavagem do meu filtro. Eu preciso tirar essas partículas, eu preciso limpar um pouco a água. E se deixar que essa limpeza, essa separação natural ocorra em função simples e unicamente das características dessas partículas coloidais, isso não vai acontecer. Então, por que essas partículas elas são assim e por que elas, como eu comentei, elas podem ser associadas ao que acontece numa caixa de areia? Simplesmente, meus amigos e minhas amigas, porque a partícula coloidal, olha ela aqui, ó, é uma partícula. Ela é rodeada de ânions, de silicatos.
os mesmos que estão lá na areia. São os silicatos, esses íons silicatos, que se depositam na superfície da partícula coloidal, que conferem a ela essa carga negativa. E, por ser uma partícula, portanto, agora carregada negativamente, é natural que ela atraia alguns cátions para si, os chamados contra-íons. Porém, essa camadinha aqui, a camada de Stern, ela tem uma alta concentração de cargas negativas e cargas positivas. À medida que a gente vai se afastando da superfície da partícula coloidal, da superfície dessa camada de Stern, vão sendo atraídos outras partículas, outros íons que estão na fase líquida, que vão sendo atraídos por esse potencial elétrico que há na partícula coloidal, formando, vocês estão percebendo? Uma nova camada. Essa nova camada é a chamada camada difusa, aonde a concentração de íons, sejam eles negativos ou positivos, sejam eles co-íons ou contra-íons, acaba sendo menor. É possível até verificar, se a gente conseguisse tirar uma fotografia dessa partícula coloidal agora, uma densa camada em volta dela, a camada de Stern, e uma camada menos concentrada ao redor dela, que é a camada difusa. Logo, eu tenho um plano de contato entre a camada de Stern e a camada difusa, que é o plano de cisalhamento, a interface entre a camada de Stern e a camada difusa. E essas duas camadas, a camada de Stern e a camada difusa junta, é o que nós chamamos de dupla camada. Portanto, tudo isso daqui, ó, tudo isso, essa dupla camada é o coloide agora. E essa dupla camada, dado a esse arranjo eletrônico que tem aqui dentro, com os co-íons e com os contra-íons, oferece a superfície da partícula coloidal, oferece tudo isso daqui, um arranjo que dá a estabilidade elétrica do coloide. Ou seja, se eu tivesse uma outra partícula coloidal aqui, seria exatamente um espelho disso. Isso aqui está estável, isso aqui é um sistema estabilizado eletricamente. Portanto, ela não tem como interagir com um outro sistema idêntico a esse. Eu preciso alterar essa configuração eletrônica, eu preciso modificar, desestabilizar essa partícula coloidal para permitir que haja a atratividade, que haja a aglomeração. E havendo a aglomeração, eu consigo modificar a massa dessas partículas e assim ter uma velocidade de sedimentação maior. Olha aqui um corte para a gente ver como que fica, então, essas camadas, né? Eu tenho aqui a partícula coloidal, a sua superfície recheada de silicatos carregados negativamente, contra íons que estão na fase aquosa, sendo atraído por essa superfície negativa, formando a camada de Stern, e aí, por força elétrica, negativa ou positiva aqui estabelecida, começam a ser atraídos outros íons do meio aquoso, formando esse teco aqui, ó, esse pedaço menos concentrado que é a camada difusa, e essas duas camadas dão origem à dupla camada. Meus caros e minhas caras, quando vocês forem estudar mais a fundo isso, essa questão da dupla camada, ela é muito importante. Não tenho como esgotar aqui e esmiuçar, porque senão isso não seria um bate-papo, seria uma aula. E não é esse o nosso objetivo. Tá? O importante, então, é entender que essa dupla camada que forma-se sobre a superfície da partícula coloidal é que garante a ela, isso aqui, ó, a estabilidade elétrica do coloide e que é a grande barreira a ser vencida para que eu consiga retirar isso da fase líquida e transformar isso passar isso para a fase sólida. Como que a gente consegue isso? Essa desestabilização? Aí entramos na nossa conversa de hoje, com a coagulação. O que é a coagulação? Definição clássica importante para você, concurseiro e concurseira. Operação unitária responsável pela desestabilização das partículas coloidais em um sistema aquoso, permitindo a formação de agregados, preparando-os para sua remoção nas etapas subsequentes do processo de tratamento. Ou seja, a coagulação desestabiliza a galera, permite a sua aglutinação.
Lógico, uma partícula coloidal sozinha tem uma massa. Várias partículas coloidais juntas têm uma outra massa muito maior e que assim sofrerá, graças à ação da gravidade, a sua sedimentação muito mais rápida, imprimindo uma velocidade de sedimentação maior. E quem são esses caras? Quem são esses produtos químicos que mexem com essa estabilidade, que bagunçam essa estabilidade do coloide? Em geral, são sais metálicos, que conseguem promover essa alteração, essa desestabilização elétrica do sistema coloidal. Quando eu falo aqui em sais metálicos, eu estou me referindo àqueles mais empregados no processo de tratamento. Hoje, nós temos no mercado não só sais metálicos, não só coagulantes à base de sais metálicos, mas temos também coagulantes orgânicos, polímeros orgânicos. E não confundam aqui quando eu falo polímero com auxiliar de floculação, que já já eu falo, hein? Eu estou me referindo a produtos como, por exemplo, o tanino, que faz a mesma coisa que esses sais metálicos farão. Desestabilizarão a partícula coloidal. Bom, tirando os taninos, que é uma geração de coagulante mais nova, em geral, os coagulantes químicos, eles são classificados como os sais metálicos hidrolisados e os sais metálicos pré-hidrolisados. Guardem aqui esses polímeros sintéticos. Por quê? Porque esses polímeros sintéticos, no dia a dia da operação, digamos, no linguajar do comércio, quando você vai comprar o produto, eles podem ser chamados também de coagulantes, de qualquer coisa do tipo. Porém, esses polímeros, eles de fato não são propriamente coagulantes. Eles são auxiliares de floculação. Vamos falar um pouquinho deles daqui a pouquinho, tá? Esses daqui, ó, os sais metálicos pré-hidrolisados, tem alguns, mas o mais famoso, o mais corriqueiro, é o policloreto de alumínio, o PAC. Qual que é a vantagem dele? Eles produzem menos lodo, o PAC produz menos lodo, forma um floco mais denso, e por isso acaba sendo mais efetivo. Não vou aqui conseguir vencer todas as características e falar de todos os coagulantes. Me comprometo aqui, podem cobrar, que vamos bater um papo sobre os coagulantes futuramente também. Por hoje, vai ser bem basicão, tá? Então, o PAC, ele é um sal metálico pré-hidrolisado, e aqui, entre os sais metálicos hidrolisados, nós temos, sobretudo, os clássicos, cloreto férrico e sulfato de alumínio, tá? Beleza, amigão? Qual que é a vantagem desses auxiliares de floculação? Eles vão dar um gás, eles vão dar uma melhorada na aglutinação, na aglomeração. Porém, são partículas, e entendam, sempre que eu estou acrescentando algum produto químico na água, eu estou potencializando o aumento da concentração de sólidos, portanto, eu estou potencializando o aumento da produção de lodo. É exatamente por isso que o PAC torna-se interessante quando comparado, por exemplo, com o sulfato de alumínio. Eu introduzo menos produto químico, eu contribuo com uma menor formação de lodo graças à adição do produto químico, né? Vamos lá. Disse a vocês que a partícula coloidal está lá estabilizada, um sistema estável eletricamente, e que esse cara, o coagulante, o sulfato de alumínio, o cloreto férrico, o sulfato férrico, o policloreto de alumínio, o tanino, vai com os dois pés no peito desse coloide, vai bagunçar, vai desestabilizar essa partícula todinha. Vou mostrar aqui para vocês, em passant, né, um movimento utilizado no xadrez, para quem gosta de xadrez, com um peão. Vou comentar aqui com vocês, brevemente, os 4 mecanismos de desestabilização coloidal. E já afianço a vocês que, na verdade, hoje, entende-se que esses 4 mecanismos, ele meio que acontecem todos simultaneamente. Tá? É difícil, às vezes, você consegue priorizar um mecanismo em detrimento do outro, mas eles acabam acontecendo um pouquinho de cada dentro do processo de coagulação. Olha aqui a nossa partícula coloidal eletricamente estável novamente. Ela aqui, olha a camada de Stern, olha a zona de cisalhamento e olha a camada difusa, e isso tudo é a dupla camada. Percebam, meus amigos e minhas amigas, que eu tenho o núcleo aqui, ó, a partícula coloidal,
prioritariamente é uma partícula que agora ela é carregada negativamente, porque há muitos silicatos depositados sobre elas, certo? Daqui até o final da camada difusa, ou da dupla camada, há um arranjo de cátions e ânions que gera essa estabilidade. Bom, vejam só. Se eu adicionar um coagulante aqui, um sal metálico, seja ele de ferro ou alumínio, ele é um cátion. Se eu começar a jogar cátion aqui, eu vou dar uma bagunçada nisso tudo, correto? E sabe qual vai ser o resultado disso? Eu vou aumentar a densidade na minha camada difusa. Aqui, eu vou encher de cátions aqui na periferia. Tá vendo aqui a bolinha azul com a cruzinha amarela? É o nosso coagulante. Olha só agora como eu tenho a minha camada difusa muito mais povoada por cátions. Isso vai fazer com que, para que a partícula consiga se arrumar, ela tenha uma contração. Olha, vocês conseguem ver o tamanho da dupla camada aqui? Vocês percebem agora, ver como ela está menor? A dupla camada, a camada difusa, começa a empurrar isso aqui para dentro. Sabe por quê? Porque aqui dentro é negativo. E agora eu estou cheio de partículas positivas aqui fora. Eu estou diminuindo a minha dupla camada. Eu estou contraindo, eu estou comprimindo a dupla camada. E ao fazer isso, vejam que sobra aqui do lado de fora uma galera. Isso faz com que a estabilidade elétrica que antes existia, agora não exista mais. Eu tenho o fim da estabilidade eletrostática. E o que eu tenho aqui? A coagulação. Isso é a coagulação. Meus amigos e minhas amigas, coagulação é a desestabilidade elétrica da partícula coloidal. É o fim da estabilidade eletrostática. E se consegue isso através da compressão da dupla camada. O que eu preciso para que isso aconteça? Introduzir uma grande quantidade de energia. Para quê? Para dispersar o coagulante em todo o líquido. Essa compressão da dupla camada, para que ela ocorra, o meu coagulante tem que interagir, tem que reagir quimicamente com todo o sistema coloidal presente na fase líquida, e num curtíssimo intervalo de tempo. Portanto, é necessário que ocorra uma forte mistura. É até por isso que, popularmente, a coagulação é chamada de mistura rápida, porque eu tenho a introdução de um gradiente de velocidade altíssimo, em torno de 1.000 segundos a menos 1, que se eu transformar isso para RPM, eu vou ter aí os meus 300, 350, 400 rotações por minuto. E na estação de tratamento, ou seja, no teste de jarro, no jar teste, isso acontece, no estralar de dedos, em segundos, para que todas as partículas coloidais sejam imediatamente, instantaneamente desestabilizadas pelo coagulante, para que todas as duplas camadas sejam comprimidas e que dessa maneira a estabilidade elétrica se acabe e se permita a etapa subsequente que a gente vai ver já já. Vamos, antes de ver a etapa subsequente, é claro, prometi, e o combinado não sai caro. Eu tenho que mostrar para vocês os outros mecanismos de desestabilização da partícula coloidal. Então, acabamos de ver a compressão da dupla camada. Um outro mecanismo estudado também, e que, como eu já vou me repetir, entrar em looping, esses mecanismos eles ocorrem simultaneamente e eu consigo priorizar um ou outro de acordo com o meu interesse. Esse aqui é a adsorção e neutralização de cargas. Temos novamente agora aqui menos desenhadinho, né? As minhas partículas coloidais. Vejam que eu não coloquei a dupla camada. Eu deixei apenas aqui a partícula coloidal e os íons de silicato na sua superfície. De qualquer maneira, são partículas eletricamente estáveis. Então, eu não tenho a aglutinação, a aproximação. Muito pelo contrário. Eu tenho o predomínio de forças de repulsão. Porque no cômputo das cargas, são essas forças de repulsão que predominam. Mas seria tão bom se eu conseguisse inverter essas setas e priorizar e potencializar as forças de atração. E é isso que eu vou fazer com a adição de partículas com a introdução do meu coagulante, com partículas dos meus sais metálicos, do meu alumínio ou do meu ferro, por exemplo. A adição de coagulante dessas partículas, né, dentro dessas partículas coloidais
eletricamente estabilizada, faz com que essas forças de repulsão percam para as forças de atração. E aí, o que eu vou ter? A desestabilização elétrica, o aumento da força de atração e a formação do floco, do aglomerado coloidal. E vejam que está aqui, ó, destacado. A concentração de coagulante adicionada é baixa. A adsorção neutralização, ela pode acontecer, como eu disse, em todas as ações de coagulação. Mas, desculpa, vou ser repetitivo. Eu consigo priorizar, eu consigo direcionar para que esse mecanismo ele seja o preponderante. Quando eu tenho, por exemplo, a filtração em linha como meu mecanismo de tratamento. Lembram, agora há poucos slides atrás, que eu coloquei que, modificando a estabilidade coloidal, eu consigo remover a partícula coloidal e os mecanismos e as formas de se remover mais tradicionais, o mecanismo de varredura, o tratamento por varredura, filtração em linha e coisa e tal? Pois é, olha aqui. Quando eu coloco pouco coagulante, eu tenho a possibilidade de não formar muito lodo. Eu só desestabilizo as partículas um pouquinho e elas se aglutinam. Quando que eu consigo fazer isso? Quando eu tenho uma água bruta de excelente qualidade, com poucas partículas. Mas eu também não vou sair aqui e começar a falar sobre esse assunto, porque não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é falar de coagulação e floculação. Então, aguenta aí, vão estudando por conta que depois a gente conversa, tá? Porque a gente tem que falar ainda do mecanismo de varredura. Esse é o que acontece na maioria das estações de tratamento de água que há pelo Brasil afora. O mecanismo, digamos, convencional, né? Aonde eu tenho as minhas partículas coloidais novamente eletricamente estáveis e eu adiciono também aqui, óbvio, o meu coagulante, por exemplo, o meu sal de ferro. E aí, aqui, o que vai acontecer? Além da compressão da dupla camada, além da neutralização e aproximamento das cargas, como vimos agora, nós teremos a precipitação do ferro, porque esse coagulante, o ferro foi adicionado em alta concentração, em alta quantidade, e esse precipitado de ferro, ele torna-se um sítio agregador de colóides estabilizados, que vão se absorver na superfície dele. Por isso que é chamado de varredura. Eu tenho, assim, uma efetividade maior na formação do aglomerado coloidal. Quando que eu vou usar isso? Não dá para só falar de coagulação e floculação, né? Tem que dar uma contextualização bem pequenininha. Eu uso isso quando eu tenho uma concentração, uma sujeira maior na minha água bruta, uma concentração de partículas coloidais, uma turbidez alta. Então, dessa maneira, eu consigo direcionar qual é o mecanismo que eu quero priorizar. Se eu, me perdoem, adiciono pouco coagulante, porque eu tenho uma água com uma baixa turbidez, eu tenho priorizado o mecanismo de absorção e neutralização de carga. Se eu tenho uma água bruta com uma qualidade um pouco pior em termos de turbidez, eu priorizo o mecanismo de varredura. E em todo momento, adicionei meu sal de ferro, meu sal de ferro, meu sal de alumínio, adicionei o meu coagulante, a compressão da dupla camada já está acontecendo. E aí, por fim, eu ainda posso ter a ponte interparticular. E aqui é onde entra o polímero, que verdade seja dita, ele será muito mais efetivo na etapa subsequente da coagulação, que a gente vai falar já já, que é a floculação. Por quê? Porque o polímero, ele é uma substância polimérica, um monômero repetido várias vezes. É uma fita gigantesca que tem uma característica peculiar. Ela consegue se ligar na superfície de vários flocos. Olha só, veja só que interessante. Aqui estão as partículas coloidais dispersas, eletricamente neutras, estabilizadas, aliás, eletricamente estabilizadas. Adicionei o coagulante, tive a coagulação, desestabilizei essas partículas eletricamente, permiti a sua agregação, formou-se flocos. Mas, se aqui eu adiciono o polímero, ele vai se ligar a vários flocos e vai formar um flocão maior, vai aumentar o tamanho do floco. E dessa maneira, aumentando o tamanho do floco, eu posso
proporcionalmente aumentar a sua velocidade de sedimentação e capturar floquinhos menores que talvez não sedimentariam, formando flocos maiores. É por isso que o polímero ele pode ser muito interessante quando a minha formação de flocos não é tão efetiva, ou eu preciso dar um polimento, melhorar a clarificação da minha água decantada. Porém, tome cuidado, porque os polímeros eles podem possuir acrilamida na sua composição. Se eu não posso adicionar ela em excesso, porque a acrilamida ela é um provável agente carcinogênico. O IARC ele classifica a acrilamida no grupo 2A, justamente como uma substância que pode provocar câncer. Exatamente. Por isso que a portaria 888 exige o monitoramento da concentração dessa substância na água potável. Assim, a aplicação de um polímero numa estação de tratamento de água tem que ser feita porque é necessário, até porque é um produto químico, é um insumo, é custo. E deve ser feito com muito cuidado por conta de que estamos adicionando uma substância que pode provocar um dano à saúde pública. Dessa forma, amigos e amigas, o processo de coagulação, ele leva em conta algumas variáveis, alguns condicionantes do processo. O que eu tenho que levar em conta? Tem que ter uma rápida dispersão, rápida e homogênea dispersão, ou seja, uma pequena quantidade de coagulante em um grande volume de água tem que conseguir ser misturado imediatamente. Então, eu preciso de turbulência, eu preciso de introduzir energia, eu preciso saber a concentração do coagulante, eu preciso saber qual o tempo que essa mistura será necessária, e eu preciso saber qual é o gradiente de velocidade imposta. E eu vou pedir desculpas a vocês. Tossi. Todas essas variáveis, toda essa turbulência, introdução de energia, concentração do coagulante, tempo de mistura, gradiente de velocidade, tudo isso vai concorrer para a minha melhor ou pior coagulação. E a minha melhor ou pior coagulação irá concorrer, por sua vez, para a mesma má ou boa qualidade de todas as etapas que se seguirão. É exatamente por isso que isso tem que ser feito muito bem feito. Tá? Como que a gente adiciona, então, esse coagulante para conseguir uma boa mistura, uma rápida mistura, uma eficiente dispersão, um alto gradiente de velocidade, uma alta introdução de energia? De algumas formas. Olha aqui, invertedores retangulares. Olha que imagem linda. A água bruta chegando através da adutora e entrando na estação de tratamento de água. Aqui nós temos uma condição muito favorável. Imagina a energia que não tem aqui, o gradiente de velocidade. Eu posso, nesse momento, adicionar o meu coagulante, aproveitar-me desse alto conteúdo energético que promoverá a rápida e homogênea mistura do meu coagulante. Posso também, se a minha estação for mais modesta, adicionar o coagulante na minha calha partial. Olha aqui, a torneirinha, uma mangueirinha do coagulante, e aqui, exatamente na chamada garganta da calha partial, que é onde eu tenho o maior gradiente de velocidade, a maior turbulência, eu adiciono o meu coagulante e consigo atingir essa rápida e homogênea dispersão. Tá? Posso utilizar misturadores estáticos, onde eles são inseridos na própria linha da água bruta, essa tubulação aqui mesmo, que possui esses caminhos aqui dentro, que vai fazer com que a água bruta e a adição do coagulante ocorra essa mistura, essa turbulência, essa introdução de energia, essa dispersão eficiente para que ocorra a coagulação. Posso também, por fim, utilizar agitadores mecânicos, turbinas ou hélices propulsoras, para introduzir energia, para introduzir essa rápida e homogênea dispersão. Seja qual for o mecanismo, o dispositivo que eu empregue, é muito importante que seja efetivo, porque senão a minha coagulação ela será prejudicada, as minhas partículas coloidais não serão efetivamente desestabilizadas eletricamente nesse momento e não estarão prontas para a floculação. Vamos mudar de página, então? Coagulação é um processo químico que envolve a reação de um produto químico com o meu coloide, cujo produto dessa reação é um novo sistema desestabilizado. O meu coloide desestabilizado, pronto para isso aqui, galera.
pronto para floculação. E aqui, novamente, a definição clássica. O que é a floculação, se cair na prova? É um processo físico no qual as partículas coloidais, após a coagulação, são colocadas em contato umas com as outras, de modo a permitir o aumento do seu tamanho físico, alterando dessa forma a sua distribuição granulométrica, bem como a sua velocidade de sedimentação. Eu adiciono o coagulante, promovo a coagulação e logo em seguida eu promovo a agregação, eu promovo a floculação. Isso é muito importante entendermos. Coagulação é um processo químico, ocorre uma reação química. Floculação é um processo físico. E como tal, eu tenho que garantir algumas condições para que ela ocorra. Se na coagulação eu tenho que socar energia para que as partículas coloidais consigam interagir com a partícula do coagulante, num curto intervalo de tempo, e assim ter uma efetiva e homogênea dispersão, na floculação não. Na floculação eu tenho que retirar essa energia que eu introduzi na coagulação. Eu tenho que ter o quê? No dia a dia, a gente chama de mistura lenta. Por que agora, amigos e amigas? Eu tenho partículas desestabilizadas que precisam se encontrar na fase líquida, precisam se chocar, precisam se unir, porque agora a força atrativa predomina em detrimento da força de repulsão que antes imperava. Agora eu consigo promover a sua agregação. Então, os meus floculadores, a floculação, tem como objetivo retirar a energia introduzida na coagulação rapidamente, diminuindo a velocidade da água. Olha aqui, eu posso ter floculadores hidráulicos ou mecanizados, que vão diminuir, vão remover essa energia, permitindo que a fase líquida dê tempo para que os colóides desestabilizados se agreguem. Olha aqui, um floculador hidráulico com uso de chicanas de fluxo vertical. A água ocorreu a coagulação aqui, veio para cá cheio de energia, chegou aqui, pá, fez a curva, opa, deu uma freada. Veio para cá, opa, freou mais ainda. Aqui já está mais devagar. Finalmente, eu tenho um gradiente de velocidade bem baixinho aqui. A água está agora passeando, passando chicana por chicana. Enquanto isso, sabe o que está acontecendo, meus amigos e minhas amigas? Os colóides estão fazendo a festa. Eles estão se formando grupinhos, eles estão se agrupando, eles estão formando agregados com um diâmetro muito maior. Tudo isso pode acontecer também com chicanas de fluxo horizontal. Da mesma maneira, a energia é retirada e aí, dali a pouco, sobra tempo para que a floculação aconteça. Olha que bacana aqui a fotinha, né? A água vem, passa aqui, vem, assim, ela com fluxo horizontal, a gente remove a energia e permite que ocorra a floculação. Eu consigo escalonar aqui essa velocidade para fazer com que ela vá diminuindo gradativamente até um ponto em que ela fique estável num gradiente de velocidade em que seja agradável para a formação dos flocos. Aqui eu tenho o do fluxo vertical. Opa, perdão, acabei antes da hora. Volta aqui. Posso também, a exemplo da coagulação, que eu mostrei para vocês, que eu tenho misturadores mecânicos, posso aqui também ter misturadores mecânicos para fazer a floculação. O que me importa é que o tempo e o gradiente de velocidade, a mistura, seja adequada para que as partículas coloidais consigam se agregar, formar flocos e estarem devidamente preparadas para a etapa seguinte, que é a sedimentação, e que prepare bem a água decantada para outra etapa, que é a filtração. Percebam, amigos e amigas, que se eu comecei bem a coagulação, eu tenho uma boa floculação. Se eu fiz bem a floculação, eu teria uma boa sedimentação. Se eu fiz bem a sedimentação, eu teria uma boa filtração. E se eu fiz uma boa filtração, a minha água filtrada vai ter a tão desejada, necessária e exigida pela portaria 888, turbidez menor que 0,5. O meu tempo de carreira, o intervalo entre uma limpeza e outra do filtro, vai ser maior. A minha água terá uma boa qualidade, uma excelente qualidade, e a minha operação vai estar redondinha. E aí você pode estar se perguntando, mas, poxa, como que eu consigo
impor uma boa coagulação e uma boa floculação? Como que eu sei quanto eu tenho que colocar de coagulante? Eu coloco ferro, alumínio, tanino, PAC. Será que o pH é importante? 30 segundos? Tá. Mas e a minha floculação? Qual o gradiente? Tantas perguntas mais que esse nosso bate-papo não vai vencer. Só digo a vocês, numa frasezinha, para deixar como spoiler para as nossas próximas conversas. Você tem que fazer ensaio de JAR teste. O ensaio de JAR teste vai te responder tudo isso, meus amigos e minhas amigas. Estuda sobre JAR teste, dá uma lida sobre ensaio de tratabilidade, ensaio de jarros. É muito importante para você, concurseiro, para você, concurseira, e para você, operador, operadora de ETA, ou para você, amante do saneamento e que quer conhecer mais sobre tratamento de água. Agora sim, ufa, acabamos. Amigos e amigas, é corrido. A ideia não é esgotar, a ideia é cutucar e provocar curiosidade para que você estude, para que você busque, porque nós estamos aqui para contribuir, para ajudar a elucidar qualquer dúvida que você venha a ter. Gostou? Achou bacana? Compartilha. Passa para os seus amigos, para suas amigas, para os seus contatos. Divulgue esse nosso conteúdo. Se quiser, aciona lá o sininho para ser avisado em todas as nossas novas publicações. E siga-nos na nossa rede social. Nós temos promoções, nós temos cursos, nós temos um conteúdo todo feito, formatado para oferecer a você tudo o que precisa para entender o saneamento. E aí, amigos e amigas, agradeço mais uma vez aí a companhia nesse nosso bate-papo e nos vemos num próximo episódio. Até lá e cuidem-se!